8h17, mais uma vez bem-vindo a você, ouvinte, telespectador, através do nosso streaming da Folha FM, Folha no Ar, primeira edição, que hoje tenha assuntos diversos. Já conversamos sobre Irã, Estados Unidos, conversamos sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos, sobre Cristo. E agora eu passo a bola de novo ao Aloysio, que vai jogar mais um assunto aqui para a gente bater o papo com o Aristides Sofiati, nosso convidado de hoje. Só para registrar aqui, antes de dar seguimento, falando sobre a Foz do Paraíba, algumas participações. Alex Farol, bom dia, você está equivocado. Igor Pereira apoiou 2016 Dr. Chicão. Ele está falando que eu estou equivocado. Igor, vou até checar, como não houve segundo turno na eleição de 2016, eu acho que é difícil ter mudado de lado ainda no primeiro. E por Gil Viana ter sido do PSB e ter composto, e Igor do PSB e Gil Viana do PSB, depois eu caio no primeiro turno. Mas eu vou dar uma checada de qualquer maneira, posso estar falando de memória, está falando, eu vou dar uma checada. Mas na minha memória não, na minha memória ele apoiou, tenho quase que certeza, ele apoiou Caio Viana. E depois disse que nunca mais caminharia com ele e voltou agora a tirar foto e botar na rede social. Carlos Adriano, Licalassi, bom dia. Gostaria de saber alguma informação sobre o pagamento de RPA. Carlos Adriano, eu tô ainda voltando, mas eu acho que a sessão de hoje, se aprovar o orçamento, você vai ter um referencial mais definitivo se vai ser qualquer tipo de pagamento ou não, porque sem orçamento fica complicado, né? Claro. Maurício Feral Batista, bom dia, amigo. Maurício de volta ao trampo. Hoje será votada Lower, tá falando aqui, lei orçamentária. Extremamente importante para o nosso município. Segundo informações, uma mobilização para tumultuar a sessão, lamentável. Se houver, concordo com você, Forel, é lamentável. Mas vai estar bem documentada essa sessão, né? Vamos esperar que não aconteça, mas vamos estar lá acompanhando. Sua colega, minha amiga, Guilmar Valdez. Olá, bom dia, assistindo, atento para aprender mais, parabéns, farei perguntas depois. Sua colega historiadora. Sim, ex-aluna. Ex-aluna? No liceu e na faculdade de filosofia. No liceu e na faculdade de filosofia. Marcelo Almeida, você? Você que botou aqui? Não? Alô, amigo, bom dia. Não sou religioso, aliás, muito distante disso. Sou apreciador do humor mais ácido. O filme Porta dos Fundos não é uma obra-prima da sétima arte. Como se aproxima, já está dúvida de Brian, mas achei engraçado. Assim como o personagem pai do Santo Gay do Chicanismo. Mas qual seria a reação desta parte da população censuradora se o objeto do humor fosse Maomé Buda, também já citados? Fica aqui também o desafio ao grupo de humor. Um grande abraço a todos. O Buda é satirizado também no filme. Tem Buda, tem Shiva, alguns dos deuses são satirizados também, alguns outros. Buda não é Deus, né? Mas assim, algumas figuras importantes de outras religiões são satirizados também. O que não faz o filme melhor. Para mim, eu respeito, se você gostou, mas eu acho o filme muito fraco, inclusive como comédia. Marcelo Almeida, de novo, será que as reações muçulmanas seriam semelhantes do que já ocorreu na França, que eu falei aqui com o Marco, né? Charlie Hebdo, apenas por uma charge levando em Paris, né? Metralharam a redação do jornal, exatamente. Mataram pessoas. Quanto à atual condição de apoio, subserviente do governo brasileiro, concordo, o governo brasileiro é subserviente, sim, aos Estados Unidos, né? É um apoio acrítico. Guilmar, de novo, ampliar a análise a partir da contextualização dos fatos é sempre fundamental para ampliar a sua compreensão. As suas conexões nem sempre aparentes. Irã, mais filme Porta dos Fundos, etc. Esses fatos tratados até aqui estariam relacionados ao fundamentalismo, suas expressões de ódio fortemente presentes nas relações do mundo contemporâneo? Sim. É uma pergunta dela. Você acha que... Se podia... Vou repetir. Ampliar a análise a partir da contextualização dos fatos é sempre fundamental para ampliar a sua compreensão. As suas conexões futuras nem sempre aparentes. As suas conexões nem sempre aparentes. Eu, Irã,
mais firme em Porta dos Fundos, etc. Estes fatos tratados até aqui estariam relacionados ao fundamentalismo? Suas expressões de ódio fortemente presentes nas relações do mundo contemporâneo? Sim, eu acho que nos dois casos existe pelo menos um fundo de fundamentalismo, se não estou sendo redundante. Mas são acontecimentos bem distintos, né? E com repercussões bem diferentes. A questão do Irã tem uma repercussão internacional, mundial. A Porta dos Fundos tem uma repercussão brasileira no máximo. Então, e não tem as consequências de uma guerra no Oriente Médio, por exemplo, que é sempre muito complexo, muito complicado. Agora, vamos falar aqui, Sofia, acho que é uma coisa que eu vi, e eu sempre veraneei Letafona, morei em Letafona há 11 anos, né? Tempo de caminhar na praia de manhã, e a caminhada ficou mais longa. Sim, porque agora você vai até a Convivência caminhando. Até falando com você vê o Peçanha e depois Gargaú. E é de dar medo, cara. Assim, por mais bonito que seja o cenário, para quem entende o que aquilo ali representa, e tá na maré baixa também, tá? Eu falei que o cenário tá na maré alta também. Não só maré baixa, não. Tá fechado mesmo. E olha que o Rio tomou água, hein? Com essa chuva em São Paulo e Minas, o Rio... bastante. O nível subiu. Subiu bem. Subiu bem. E tá fechado. Tá fechado, quer dizer, ninguém melhor que você para explicar pra gente o que está acontecendo com o Rio Paraíba, o que a gente fez com o Rio Paraíba. Bom, melhor perguntando. A gente fez muitas coisas que acabaram dando esse resultado final na Foz. Eu acho que a Foz não é a síntese de um rio, mas pode expressar muito bem o que está acontecendo com o rio. Bom, o Paraíba, pelas informações que eu tenho, desde o século a mais antigo, do século XVIII, o Paraíba apresentava problemas de navegação na Foz, tanto para a saída quanto para a entrada. Era preciso esperar a maré, era preciso esperar os ventos para poder entrar ou sair. Então já havia essa dificuldade natural. Essa dificuldade foi sendo cada vez mais aprofundada, foi mais ampliada com o desmatamento da bacia, com o barramento, várias barragens feitas não só no Rio Paraíba, mas nos rios afluentes também. E, sobretudo, a transposição para o Rio Guandu. Essa foi a que sim, exatamente o que disse o João Siqueira aqui. O golpe final, domingo. Porque eu estive. Ali começa a avanço do Matafona. Nos 50. Aí, imagino que é tirar 2/3 do rio e jogar 2/3 de um rio grande e jogar esses 2/3 num rio pequeno e deixar córrego, né? Guandu, exatamente. Para diluir a poluição das empresas que estão instaladas nas margens do Rio Guandu e para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. De uma maneira, assim, até... Quer dizer, é muita água transposta para pouco uso, na verdade. Então, é muita água transposta para um rio que precisa muito dessa água. Então, a questão é essa. É que eu digo, a barragem, a transposição de Santa Cecília criou 2 rios Paraíba. O primeiro começa na São Nascente mesmo, né? na Bocaina, e termina na Baía de Sepetiba, através do rio Guandu. O outro rio Paraíba começa no Paraibuna de Minas e termina na Foz, em Atafona. Então o rio foi fragmentado em 2. Esses 2 rios são ligados por uma valeta que sai de Santa Cecília e chega em 3 rios. Então isso, de fato, é a responsabilidade maior pelo que a gente está assistindo na Foz do Rio Paraíba e ao longo desse segundo Paraíba todo. Quer dizer, ele perdeu vazão. Eu estive em Portugal recentemente, examinei muito bem os rios, fiquei muito atento a eles todos. O Tejo tem uma semelhança muito grande com o Paraíba, inclusive em tudo que se fez no Tejo. Existe uma transposição. Ele é um pouco mais largo, né? Mas a vazão também diminuiu significativamente na medida em que a Espanha fez uma transposição para o sul, para um rio que vai desembocar no Mediterrâneo. Guadalquivir? Não, é um outro rio pouco conhecido, que eu não registrei bem o nome, mas estou escrevendo a respeito disso. Quer dizer, fiquei muito atento a isso. O que fizeram com o Rio Lis, por exemplo, né, também. Então, o Rio Lis é um rio pequeno
e que foi transformado numa vala. O Rio Mississippi, né? Então o Rio Colorado. O Rio Colorado, não tem mais foz. Não tem mais foz, no México. Até eu fiz essa analogia, lembra? Quando escrevi sobre o Rio lá atrás. Exato, não tem mais foz. Quer dizer, se você faz intervenções assim, eu acho que agora é hora da gente começar a reverter com uma visão de futuro, uma visão mais avançada, uma visão mais apropriada. Como? Para a nossa época. Bom, primeiro, eu acho que reflorestando, não toda a extensão da bacia, mas reflorestando pelo menos as margens. Eu acho que, repensando essa questão de barragens no Rio Paraíba, eu acho que o Rio não comporta mais nenhuma barragem para geração de energia elétrica, nem para reservação de água. Repensando essa transposição, quer dizer, otimizando a transposição. Guandu? Eu entendo que o Rio de Janeiro não pode passar mais sem o Guandu, mas pode passar sem esse excesso de transposição. Eu acho que é muita água transposta para um uso menor. Otimizar o uso da água. Otimizar o uso da água. E eu acho que isso tudo não vai transformar o Rio Paraíba naquilo que o Maximiliano de Wied-Neuwied descreveu em 1815. Ele ficou fascinado com isso. Ele comparou o Rio Paraíba ao Rio Reno e disse: o Rio Paraíba, com uma diferença, o Rio Paraíba é muito mais bonito, é muito mais pujante do que o Rio Reno. Bom, eu estive também visitando o Rio Reno recentemente e fiquei impressionado com navios enormes navegando o Rio Reno, com todas as alterações que ele sofreu, mas o cuidado com o rio é muito grande. Quer dizer, o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo na Europa, e que eu acho que vai demorar a acontecer aqui, é que os governos estão se voltando sobre a importância dos rios, porque esses rios abastecem, de fato, as sociedades europeias são dependentes dos seus rios, que são pequenos em relação aos nossos. Não, o Tejo, o que é? O Tejo é menor que o Paraíba. Ele é um pouco mais largo, né? É um pouco. Bom, o que a gente. Pelo menos na parte de Lisboa é mais largo do que a parte de Travessa Campos. Aí me disseram, me falaram isso em Lisboa, assim, que o Rio Tejo, na Foz, é mais largo do que o Rio Paraíba e comporta, inclusive, navios de grande porte. Sim. Mas aquilo ali não é a Foz propriamente. Aquilo ali é uma enseada, é uma reentrância da costa onde o Rio Tejo desemboca. E eles então ali tem ação marinha também. Tem. Então eles chamam aquilo de estuário. Na verdade, entendi. O estuário está dentro do Rio Tejo, que desemboca nessa... A água ali é salobra? A água é salobra no Tejo, no finalzinho dele. Ali, naquele ponto de Lisboa, naquele ponto Belém. largo, bem largo ali. É salobra ou não? É salgada. É salgada? É salgada. Como o que eles chamam de ria, né? Na Galícia existem rias, quer dizer, reentrâncias em que os rios desembocam, mas que aquilo é mar. Você sabe um rio que me pareceu assim, olhando, não tem nenhum, como você, nenhum estudo técnico, científico sobre o fato, mas que pareceu muito semelhante ao Paraíba? O Tâmisa. Em tamanho, largura, corta Londres, as pontes, a mesma largura. A diferença é que lá é de pedra fundo, aqui é barro. De fato é. Mas assim, o tamanho. E também o Rio Tâmisa chegou a um ponto de degradação muito grande. A Revolução Industrial. Houve uma reversão, reversão, porque o Rio Tâmisa, na verdade, é o único rio importante que existe dentro da Inglaterra. Então, ele se tornou necessário. Né? A revitalização dele se tornou necessária. Foi uma coisa interessante, porque eu li um artigo na época que a despoluição do Rio Tâmisa mudou até um pouquinho aquele fog londrino. Alterou até aquela história da mesmo matéria orgânica da compondo, né? Criou, inclusive começou a aparecer peixe. Salmão. Que é um peixe muito exigente. Muito, isso. Né? É verdade. Para desovar. Mas olha só. Sofiati, quer dizer, isso também, quer dizer, porque, olha só, até você que me indicou, como vários outros livros você me indicou na minha essa formação autodidata também meio maluca, mas é o Lamigo, né? E na tese ele fala nesse delta pé de ganso, a formação do Paraíba. Sim. Né? Que não é mais. Esses dedos foram perdendo a unha de contato com o mar, né? Que seriam a lagoa do Açu, a lagoa de Quipari, a lagoa de Gruçaí.
que viraram lagoas alongadas. Sim. Mas que seriam dedos menores, mais finos, desse veio principal que se manteve. Quer dizer, esse Paraíba que você chama da barragem, da transposição para Três Rios até aqui, ele não corre o risco de ter o mesmo fim do rio e virar uma lagoa alongada? Sim, porque na verdade o delta do Paraíba era formado por 4 braços e um auxiliar, que era a foz do rio Iguaçu, que hoje em dia é a Lagoa do Açu. Né? Então, o Rio Iguaçu é a Lagoa do Açu. É a Lagoa do Açu, mas havia uma comunicação, porque existe uma declividade entre o rio Paraíba, uma declividade pequena, em relação ao rio Iguaçu. Então, todo o transbordamento do rio Paraíba na foz, ou perto da foz, corria para o Iguaçu e chegava ao mar através do rio Iguaçu, que havia ligações naturais. Que a Lagoa do... Mas essa lagoa se comunica até hoje com o Paraíba por lençol freático, né? Ah, sim, a ligação do Paraíba... Se você envenena uma, envenena todas, né? Sim, com esse sistema que está mais abaixo, é uma ligação subterrânea também. A Lagoa Feia também. Que foi percebida em 1819 pelo Visconde de Araruama, né, e que ele supôs, e depois foi confirmada. Por várias pesquisas, vários estudos foram confirmados. Então existe tanto a ligação por cima como a ligação por baixo. A ligação superficial e a ligação subterrânea. Agora, essa ligação superficial foi se perdendo aos poucos, na medida em que, por exemplo, a lagoa... Superficial acima da terra, né? A lagoa de Gruçaí, a lagoa de Iquipari e a lagoa do Açu não são mais extravasores auxiliares do Rio Paraíba em período de cheia. Se o Rio Paraíba encher, por exemplo, esses braços não são reativados mais. De vez em quando abre a boca da Barra das Lagoas, né? Mas aí abre porque... Repovoamento de peixe. E esgoto e tudo. Abre. A de Gruçaí, por exemplo, esgoto é um problema. Que manda. É que manda. Então a gente agora vê o fechamento de mais um braço. E ficou só um braço estreitinho, que é o braço de Gargaú. Não, na verdade, ali... eu agora... tive a chance de ver bem, você considerar que o intervalo forma outro braço, você tem um braço entre a Convivência e o Peçanha, e o braço entre o Peçanha e Gargaú. Você tem um Peçanha no meio, você tem um... E dá para tomar banho ali, até incrível, é um rio grande como o Paraíba, né? Correndo para dentro do Oceano Atlântico, você podendo tomar banho naquilo ali, né? E as pessoas estão tomando banho do lado de dentro e do lado de fora. Na água doce e na água salgada. E também depende da maré. Se você pegar a maré vazando, a água é doce. Se você pegar a maré enchendo, ela é já mais salobra, né? Mas eu tenho um relato aqui de um amigo meu, Marcelo Cordeiro. Fui em um grupo de WhatsApp aqui para ajudar a gente no programa. Sempre bom também. Muito bom. Gostei muito da ideia. E ele fez um relato, que o Marco deve ter visto. E tá bombando, hein? Cá entre nós. Não para que o... também do blog e do programa, né? Isso. E ele fez um relato, acho que deve ter visto, Marco, o Marcelo Cordeiro, biólogo. Uhum. Ele teve lá, ele fez a travessia São da Barra, Gargaú, que faz um serviço de frete, né? De ônibus fluvial. Vou ler para você, tá bom? É um técnico também, um biólogo, né? Mas enfim, tem conhecimento técnico sobre a questão. Fiz travessia de barco de São João da Barra para Gargaú esse fim de semana, o último agora. Os pescadores já estão percebendo um acúmulo de sedimentos por lá, em Gargaú, já que o fluxo de água aumentou. Isso preocupa, pois sem a sedimentação trazida pela foz do Rio Paraíba, a tendência é o mar avançar ainda mais. O que você acha desse relato? Você concorda, discorda? Por quê? A sedimentação? A sedimentação do Rio Paraíba depende. Isso pode tanto contribuir para o fechamento da barra, quanto para a abertura dela. Quer dizer, o fornecimento de sedimento pelo Rio Paraíba para o mar é importante porque atenua a erosão que existe na foz. Mas é preciso que haja fluxo suficiente, vazão suficiente no Rio Paraíba para que esses sedimentos sejam transportados. E não fiquem no meio do caminho. E não fiquem no meio do que não se sedimentem, na verdade, né?
Então aconteceu muito isso em função do desmatamento. O desmatamento gera erosão, a erosão gera assoreamento, e o rio precisa ter bastante força para poder transportar esses sedimentos e jogar no mar, para que o mar retrabalhe tudo isso. Ele fez esse papel. Na verdade, ele fez esse papel na formação da foz, na formação da restinga. O Rio Paraíba é o grande responsável pela formação da maior restinga do estado do Rio de Janeiro, e talvez uma das maiores do Brasil, se não for a maior do Brasil. Quer dizer, ele reteve areia de um lado e transportou areia para o outro, e assim foi formando a restinga. Então, matéria orgânica, né? Agora, se ele transporta só, mas ele não tem força para manter a barra aberta e lançar essa areia no mar, esses sedimentos no mar, eu acho que sedimentos vão para o fundo e elevam cada vez mais o leito do rio. Mas assim, falando em termos práticos, porque a gente estamos em 2020 já. Eu me lembro, primeiro governo Garotinho, em 89, se falando em captação alternativa de água, em Lagoa de Cima. Sim. Aqueles factoides de Garotinho. Eu participei bem desse movimento. Ele se apropriou dessa proposta nossa, mas que... CNFCN. Eu fui convencido a respeito da Lagoa de Cima. Não é uma boa captação. Mas havia contradições na SEDAI, na SERLA, na FEMA, quanto a isso. Porque o que me informaram foi o seguinte: uma lagoa costuma acumular matéria orgânica. Sim. Né, que vem transportada lá do Imbé. Então cai dentro da lagoa, aquilo se decompõe e forma ácidos úmicos. E os ácidos úmicos associados ao cloro geram compostos halogênicos que são cancerígenos. Então me convenceram disso. Não é um bom local. Eu falei, bom, então vocês têm que tirar. A combinação química não é boa, né? Tem que tirar a captação lá da Lagoa de Juturnaíba, tem que tirar a captação da Lagoa Feia para Ponta Grossa dos Fidalgos. Mas no final acabei concordando que de fato a Lagoa de Cima não daria conta para o abastecimento de Campos. Mas você vê se a boca da barra fechar de fato. Nós teríamos uma lagoa muito alongada. Não, mas você vê o risco de salinização, por exemplo, da Baixada, você vê risco de... Não, isso já está acontecendo. Sim, já está, mas assim, sim, se há registro de língua salina já em Barcelos. Peixe de mar capturado em Barcelos, que já próximo a Campos. Mas assim, disso não ter volta, disso chegar a ameaçar o abastecimento de água doce em Campos? Em Campos eu acho que propriamente não, mas em toda a costa que vai de Barra do Furado ao Rio Paraíba, a salinização já está acontecendo, está avançando e está afetando a agropecuária. Né? Inclusive a água de poço, ela está saloba. Completa, né? Eu acho que no caso de São João da Barra, por exemplo, esse problema já está colocado. Já está no para abastecimento público. Agora, eu não estou levando em consideração aqui a agricultura e a pecuária, porque aconteceu algo muito interessante que eu relato isso, mas parece que não querem ouvir muito bem. Na década de 70, houve a intenção de levar o processo de drenagem adiante de uma maneira bastante radical. E uma empresa contratada pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, para fazer uma avaliação das obras desse órgão, entendeu que a drenagem excessiva pode acarretar a eliminação de água doce, que representa, assim, um contrabalanço à penetração da língua salina, tanto pela superfície quanto pelo subsolo. E, de fato, isso aconteceu. A Lagoa de Dentro, por exemplo, que esses técnicos chegaram e conversaram com os proprietários rurais. Olha, essa lagoa é muito importante de ser mantida, tá? A Lagoa de Dentro, a Lagoa da Ribeira, porque se a água que elas acumulam impede que a língua salina penetre. Mas não entenderam isso, quer dizer, os interesses individualistas, assim, isso não vai acontecer. E está acontecendo. De fato, a recuperação dessas lagoas é que eu defendo também há bastante tempo. A Lagoa de Dentro, Lagoa do Luciano, Lagoa da Ribeira, deveriam ser lagoas restabelecidas e revitalizadas exatamente para cumprirem essa função de detenção do avanço da língua salina, por cima e por baixo. Por cima, pelos canais todos que foram abertos, então isso facilita a entrada da língua salina.
E por baixo pelo lençol freático. Sim, isso que elas se comunicam, todas elas. E a gente tem que levar em conta também o seguinte: essa empresa que foi contratada levantou a possibilidade, a hipótese da formação da planície ter acumulado sal no fundo, porque era mar. Quer dizer, a planície se forma sobre uma laguna, né, sobre uma espécie de enseada, e a água fica presa, a água salgada fica presa no fundo. Então, se não há o peso da água doce na superfície, essa água começa a subir. Começa a haver a entrada da água doce e a subida da água salina. Percolação, como chamam os especialistas. Tem sentido, porque já foi fundo de mar? Foi, né? Fundo de mar, pois é, eles chamam de água conata. Mas seria água um desastre de consequências maiores. Trágicas, né? Maiores, Acontece porque o sal é muito bom em certos lugares. A gente não pode passar sem sal, mas sal em excesso também mata a pessoa. Eu não sei se você conhece, a Luísa evidentemente conhece, e eu acho que Aristides também, aquela região de Cabo Frio, onde tem bem na Lagoa de Araruama, onde tem aquele famoso estátua da torta, né? Sabe onde é que eu estou falando? Sei. Que é quase já na saída ali atrás do forte, onde a Lagoa de Araruama vai para o mar. Só que a Lagoa de Araruama é salgada. É hipersalina. Muito salgada, diga-se de passagem. Mais salgada que o mar, inclusive. Mais salgada, como a nossa lagoa salgada daqui também. Tem uma salinidade mais elevada do que o mar, uma hipersalina. E uma coisa engraçada é o seguinte, tem um trecho ali do que eles chamam de Portinho, que é as palmeiras ali por baixo da ponte, que foi meio que aterrada com o tempo e tal, se construíram muitas casas por ali. E todas elas tiveram as suas fundações destruídas. A fundação de concreto que acabava, você vindo com um martelo assim, batia, ela caía. Salinização. Ação da salinização. Então. Exato. Bom, a gente tem que saber onde pisa, né? Essa aqui é areia com sal, areia contato com o mar, você... A pessoa às vezes vai fazer reforma em Atafona e sair não conhece. Até o que você faz, falar. Uma areia mais barata. Aí você faz um reboco com aquela areia, não acaba o verão, o reboco está caindo. Ela não sustenta nem reboco, nem cal. É verdade. Né? Ela cai. Quer dizer... Vira creme cracker. Tira a Atafona é um dos pontos de erosão no Brasil e no mundo. Quer dizer, não é a única não, mas para nós ilustra muito bem o que pode ser. Agora imagine que a elevação da temperatura do planeta, que já aconteceu no passado, aconteceu nesses últimos 10 mil anos, 5.100 anos chegou ao máximo. Alcançou a Lagoa de Cima. A Lagoa Salina? Não, o mar. O mar alcançou a Lagoa de Cima em 5.100 antes do presente, e aí começou a haver uma mudança climática natural e o mar começou a baixar. Interglaciação. Houve aquecimento, houve derretimento das geleiras, o mar começou a subir, subiu 100 metros. Subiu 100 metros, então alcançou a Lagoa de Cima, alagou a Lagoa de Cima, salgou a Lagoa de Cima, isso está registrado na própria lagoa, no sedimento de fundo da lagoa, e depois o mar começou a descer e o Rio Paraíba começou a construir a planície. Então, é só para dizer que a gente vive numa planície muito bonita, muito amada, mas muito frágil também. E muito nova. E uma criação do Rio Paraíba, né? Uma criação do Rio Paraíba, basicamente do Paraíba. O Fiat, eu fico muito com uma imagem. Porque, assim, para quem não conhece, de repente, vai hoje ali, logicamente pode atravessar a pé ali do Quero Pontal, do que restou, do Quero Pontal, que não restou quase nada. Para convivência, eu não tenho a beleza nem tal. E para mim é engraçado, porque eu já quase morri afogado nadando uma vez, eu já te contei essa história, ali na Boca da Barra, peguei uma vazante que me jogou lá para fora e saí com muita sorte. E você passar caminhando por onde você quase morreu afogado, sem ter se tornado Jesus Cristo, não dá para se tornar Jesus Cristo, tem que nascer, né? Não tem não tem segunda opção. Mas eu me senti um pouco assim, caminhando sobre um lugar
onde eu quase morri afogado. Então, dá uma sensação... O que eu senti, assim, eu particularmente, a imagem que me veio, foi estar caminhando sobre uma grande artéria entupida, né? E à beira do infarto, né? Foi a imagem que me passou. A parte toda beleza que, né, eu entendo que você tem ali, mas é uma artéria, de fato é uma artéria. Mas se você comparar uma fotografia daquela barra com uma fotografia dessas tiradas de artéria, é muito semelhante, é só você mudar as cores. Todo mundo vai achar que é. Olha, há pouco tempo atrás você me disse, com relação a mim mesmo, com relação ao físico humano, quando eu tive o problema de AVC, que o organismo humano, na medida em que a pessoa envelhece, vai encontrando caminhos. As artérias encontram. Pois é. Está acontecendo o contrário com o Rio Paraíba. Ele está perdendo artérias. Perdendo caminhos. Perdendo caminhos. A gente chama de circulação, os médicos chamam de circulação colaterais. Sim. Circulações colaterais. É por isso que o infarto no cara mais novo é muito pior do que o cara mais velho. É muito pior, claro. Sem dúvida. O corpo, a artéria mais rígida, ela tem menos caminho. Não é exatamente isso. Aloysio, são 8h48. Vamos fazer... Você quer fazer a última pergunta para a Aristide, para a gente... Eu acho que... Conseguimos falar sobre 3 assuntos aqui, complexos. Cada um deles separado renderia um programa único. É verdade. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que buscar. Eu andei pensando em algumas coisas, até vou conversar com você, Marco. Algumas coisas que a gente tem que para criar uma dinâmica maior, tentar ser... Falar menos demais, né? Acho que dá falar sobre... Logicamente que tem um assunto que no dia domina. Estou entendendo o que você está falando. Mas tentar falar de mais assuntos. Dá mais dinâmica mesmo. Eu acho que fica melhor pro ouvinte, pro telespectador, né? A gente pode extrair mais também da diversidade dos entrevistados. Sobre o Sofiati é um cara que pode falar... Sobre tudo. Sobre tudo. Então, agradeço demais a participação dele aqui. Como falei aqui, é uma pessoa muito importante na minha formação. E é isso, Sofiati é uma aula, você está sempre... Tem gente que não gosta. Eu sempre, quando revejo um grande filme, eu sempre vejo uma coisa que eu não notei antes. E com o Sofiati é ainda mais fácil, está sempre aprendendo coisas que você não sabia. Agradeço demais pela presença. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço estar aqui pela segunda vez e conversando sobre assuntos que me são bastante caros. Então, o síntese da conversa, não vamos ter Terceira Guerra Mundial nos Estados Unidos com o Irã, mas o Rio Paraíba preocupa mais que os Estados Unidos e o Irã, bem mais, né? Não, eu acho que o Rio Paraíba e a situação... existe uma guerra que é muito mais forte do que essa, que é mais surda, mas está acontecendo, que é a guerra da humanidade como um todo, dessa maneira, dessa cultura que nós temos espalhada pelo mundo todo, que já se tornou global, né, contra a natureza, uma natureza que nos atende, que somos parte dela, né? Exatamente. Somos parte dela. Essa é a guerra mais longa que nós estamos travando e essa é a guerra mais pesada. Eu vou ver se eu resgato aquela famosa Carta do Índio, americano, né? E que você lê a carta, você tem a impressão que ela foi escrita ontem. Seattle. Parece que foi escrita ontem. 1955, Mas eu encontrei muitos e muitos relatos de povos indígenas em contato com os europeus que tiveram esse estranhamento, essa sensação. O que vocês estão fazendo aqui? No caso de Jean de Lery, por exemplo, ele conversando com o velho Tupinambá. O velho Tupinambá perguntou: vocês dizem que vêm de muito longe, atravessam todo esse mar aqui, vêm de um lugar que eu não sei de onde é, mas que é muito longe, para apanhar madeira, essa árvore. Para que vocês fazem? O que vocês fazem com isso? Ele respondeu, o Lery que falou, só, ele registrou. Quer dizer, tudo que ele registrou tinha que ser contra ele ou a favor dele. Ele podia mudar o relato do índio. Não, a gente pega essa madeira assim, para fazer tinta, extrair tinta e pintar tecido, como vocês fazem com as penas de vocês. O velho falou: não, a gente não faz tinta da madeira, a gente faz tinta de genipapo e de urucum. Mas nós lá usamos para larga escala, para tecido. E vocês fazem o que com esse tecido? A gente vende. O que é vender? Vender é o seguinte: a gente
entrega o tecido e recebe isso de moeda. E o que vocês fazem com essa moeda? A gente guarda. Mas dá para comer? Dá para comer? Não, isso a gente acumula, sim. Vocês acumulam e quando tem muito... O que vocês fazem com isso? Bom, quando a pessoa que acumulou morre, ela deixa para o filho, deixa para um parente, para o neto. Tudo. Sim, ele faz o quê? Bom, ele vai passando adiante, sempre vai acumulando cada vez mais. Eu acabei de acreditar que vocês são loucos mesmo. E o Genderrei fala assim, os tupinambás são muito bons argumentadores. Eles não se contentam com explicação fácil. E foram até o final. Ele foi até o final comigo. Ele falou, acabei de acreditar que vocês são loucos mesmo, porque aqui onde a gente vive, tudo que eu preciso a natureza me dá. Eu não me preocupo com meu filho, que eu amo muito, porque a natureza vai dar tudo para ele amanhã. Nem com meu neto, porque a natureza vai também dar para ele tudo depois da manhã. Aí o Genderrei que registra isso, então isso é contra ele. Ele registrou, acredito mais ainda. É verdade. Aloysio, um abraço. Nossa, amanhã presidente da Fred Machado, falar sobre a sessão. E lembrando aos nossos ouvintes que amanhã a gente vai começar a entrevista às 7 horas. 7 em ponto, vamos até às 8. Certo. Aí sim, eu e a Aloysio vamos comentar as notícias da Folha da Manhã. Vamos inverter. Vamos fazer igual eu estou fazendo com o Paraíba. Um motivo mais nobre. Pelo menos amanhã pretendemos, né? E se de repente os ouvintes gostarem também, até deem a sugestão, gostamos assim, tá legal, né? Porque muita gente reclama, rapaz, eu pego só o início da entrevista, depois eu tenho que parar o carro, não consigo ver o final. Quer dizer, não tem entrevista propriamente dita, né? Só os comentários das notícias. Exatamente, Olha, um abraço para vocês. Um abraço, obrigado. Para você, Aristide, prazer vê-lo. Igualmente. Da próxima vez espero conseguir tirar aquela caricatura original Te Dá de Presente. Eu espero poder colocar na parede da minha casa. Exatamente. Aquela abrindo o livro, né? Abrindo o livro. Aquela caricatura eu adoro. Está no meu Face. Parece que ele... Poemer Castro Alves, bendito que semeia livros, livra a mão cheia e manda o povo pensar, né? O livro quando palma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E interessante que eu fiz aquele desenho, a impressão que dá é que o Aristide está saindo do livro. Está iluminando ele. Está iluminando o livro. Se os livros te inspiram, eu anuncio o lançamento de mais 2 para esse ano. Por favor. Que ótimo. Vamos lá, fala aí. Não, mas ainda eles estão ainda sendo revistos por mim. Mas quais são os títulos? Um é sobre pesca aqui na região e o outro vai ser sobre o farol, vai ser sobre a costa de Campos. Farol São Tomé? Da Lagoa do Açu, né? Até Barra do Furado. Mas o título é Farol? Não vai ser. Bom, estou pensando de Barra a Barra, por exemplo, que é Barra do Açu, Barra do Furado, e engloba o Cabo de São Tomé, que na verdade parece ter sido a formação, a incidência desse rio Iguaçu sobre a tentativa de romper a força do mar, e essa briga entre o mar e o rio Iguaçu acabou resultando no Cabo de São Tomé. No Cabo de São Tomé. Parece isso. Né? Então são comentários que eu faço a respeito da costa de Campos, e isso me fascina muito. Quer dizer, a costa de Campos é muito fascinante. Esse trecho, então, é muito enigmático e vem chamando a atenção desde o século XVI. Um cartógrafo português que navegou por aqui ficou impressionado a partir da lagoa. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Porque o tempo geológico ele ocorre, mas você poder acompanhar numa vida humana é difícil. É muito bom. A vida humana é muito curta para acompanhar o tempo geológico. Em Atafona você vê o tempo geológico bem rápido. A gente pode acelerar. Teve um amigo que há muitos anos até me perguntou: você já tomou banho nesse rio? Não, eu falei, eu já tomei banho nesse rio. Ele falou, não, tomou não. Você tomou em outra época, era outro rio. Agora é outro. Heráclito. Ninguém toma banho no mesmo rio. O mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio. O rio é diferente, o rio também. Exatamente. Gente, olha, um abraço a todos vocês. Um abraço também. Até amanhã com o nosso convidado Fred Machado. E a Folha FM continua com o melhor da música para você. A rádio que toca você. Proteus